santificados. Aquela pela qual somos santificados é a comunicada. A primeira é nosso título para o céu. E a segunda é nossa adaptação para o quê? O meu objetivo é que você saia daqui essa noite sabendo o que é justificação pela fé. Eu quero que você saia daqui hoje à noite sabendo que Cristo pode entrar na tua vida e fazer por você todas as coisas que precisam ser feitas e que você por você mesmo você não pode fazer. E no grande conflito e na batalha final, e no tema que nós vamos estudar essa semana, você vai perceber que a vitória, ela vem do Senhor. Ela não vem por nós. E nós precisamos parar de viver esse adventismo de banco de igreja. Nossos jovens precisam parar de ficar namorando o mundo e dizer: eu sou de Jesus, aleluia. É hora, diante dos acontecimentos finais que estão acontecendo no mundo de hoje, de nós assumirmos a nossa identidade, de colocarmos Cristo na nossa vida. Meus queridos, é interessante como a palavra divide a justificação pela fé em dois aspectos: a justiça imputada e a justiça comunicada. E vocês dizem assim: pastor, entender que justificação pela fé é Deus colocar a glória do homem no pó da terra e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer, até aí eu entendi que é a justificação pela fé. Agora, o senhor dizer que a justificação se divide em imputada e em comunicada, agora o senhor complicou um pouco, porque o que é imputada e o que é comunicada? Meus queridos, isso é tão simples como 2 e 2 é 4. Eu vou pedir para botar um gráfico aqui na tela, e eu quero mostrar para vocês como é que o processo da justificação pela fé procede. Olhem bem, se vocês observarem aqui, exatamente onde eu estou apontando, aqui era a vida do homem perfeita. Deus criou Adão e Eva perfeito, eles eram perfeitos, não tinham pecados, mas depois o pecado entrou e o homem começou essa vida degradada, uma vida de pecado, e o pecado foi botando o homem no fundo do poço, e ele veio descendo e chegou até aqui, no fundo do poço. Aqui é a vida do homem antes de conhecer a Cristo. Bem, essa primeira parte é a justiça imputada. Quando Cristo Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, a partir do momento que Cristo morreu na cruz do Calvário, você agora, quando peca, você se ajoelha, pede perdão e é perdoado imediatamente. E quando você é perdoado imediatamente, você é declarado limpo. Limpo. Vocês sabem que às vezes você pede perdão e Cristo te perdoa e sua consciência não te perdoa? Você não se perdoa. Há erros que você comete na sua vida que você não se perdoa, certo? Esse perdão imediato que você acontece é uma justiça imputada que Deus bota no teu coração imediatamente, na hora. É por isso que é imputada, porque imediatamente você recebe o perdão. Você se ajoelha e diz: Senhor, me perdoa, porque eu olhei para aquela moça com pensamentos impuros. E você é perdoado imediatamente. Há uma justiça que é imputada no teu coração nessa hora. A justiça imputada, ela é o nosso título para o céu, porque ela nos declara limpo na hora. A justiça imputada é pela fé. Ela é alcançada pela fé. Ela é uma obra repentina, porque você se ajoelha, pede perdão e é perdoado. E obviamente na justiça imputada tem que haver arrependimento, confissão, perdão, reconciliação. Você sente a paz de Deus e você está começando uma nova vida com Cristo, porque a vida fica para trás. Isso é justiça imputada. É momentânea. E é lindo isso. É lindo isso. Há pessoas que terminam aí perdendo a salvação por causa do sentimento de culpa que o diabo coloca. Porque o perdão, ele é tão simples. A gente se ajoelha e ora e é perdoado. Agora, isso é o primeiro processo, é a primeira parte da justificação pela fé. Essa justiça imputada de Deus, imediata, na hora. Agora, vem a justiça comunicada. A justiça comunicada é o que acontece depois que você aceita a cruz.
A justiça comunicada é o que acontece depois que você é perdoado. Depois que você é perdoado, o que é que acontece? Você é declarado limpo, mas aí você tem que começar agora a ascender novamente para a linha da norma perfeita. É a linha do crescimento cristão. É a vida do homem convertido depois de aceitar a Cristo. E aí vem a justiça comunicada. O que é que acontece? Você peca novamente, pede perdão, repete-se a justiça imputada, mas quando você levanta da queda, você levanta mais alto do que antes, mais forte espiritualmente. Isso aqui está funcionando? Tá funcionando. Tá bom. É porque eu estou sentindo um eco estranho aqui. Bem, você cai novamente em pecado e você levanta novamente. Cai novamente, levanta novamente. Mas cada vez que você cai e usa a justiça imputada pedindo perdão, você se levanta mais forte espiritualmente para resistir o pecado. E você começa a crescer na vida espiritual. Essa obra de justiça comunicada é a santificação. Essa obra é a nossa idoneidade para o céu. É a adaptação do nosso caráter para morar no céu. Você começa a adaptar o seu caráter para morar na vida eterna. E esse caráter, ele é adaptado por esse crescimento cristão da justiça de Deus comunicada na sua vida, lhe dando poder para você vencer o pecado. Mas se você cai no pecado, enquanto está crescendo nessa santificação, se você cai no pecado, a justiça imputada se repete, porque você pede perdão e Deus lhe perdoa, mas você se levanta mais forte, mais poderoso para resistir o pecado e começa a crescer espiritualmente. É por isso que a justiça comunicada é feita pela fé. A justiça comunicada é uma obra progressiva. A justiça comunicada abrange a vida toda, mas ela vai transformando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nós somos membros da mesma igreja e você aceita Cristo no coração e começa uma nova vida com Cristo. Mas a gente vive juntos 5, 6, 7 anos e a gente continua olhando para a pessoa e ela é a mesma pessoa. É como se você, na vida cristã, alcançou o seu limite e aí você não cresce mais. Você fica parado ali. Você não consegue produzir mais nada. E interessante, sabe o que é? É que às vezes a gente chega aqui e fica nessa linha reta. Aí cai e volta para o mesmo lugar. Cai, volta para o mesmo lugar. Cai, volta para o mesmo lugar. E acha que isso é santificação. E acha que isso é a justiça comunicada. Não é. Quando você cai, você tem que levantar mais forte do que quando caiu. Você tem que se levantar com a experiência do pecado e da tragédia que ele causou na tua vida. E você tem que se levantar mais forte. A justiça imputada e a justiça comunicada, elas andam de mão junta, fortalecendo a fé do cristão, fazendo ele crescer, fazendo ele ficar forte, fazendo ele derrotar Satanás. Satanás tem uma legião de anjos maus em cima de você. Se você não se fortalece do poder de Cristo, você não derrota Satanás. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo assim bem prático. Por exemplo, vamos falar aqui do cinema. Alguém disse amém aí, mas eu não sei se vai dizer daqui a pouco. Bem, é o seguinte. Eu cresci na igreja adventista. E olha, jovens, vocês que são jovens, estão na igreja adventista, é um grande privilégio para vocês. Um grande privilégio. Vocês não têm nem ideia a bênção que é ser jovem adventista. Às vezes vocês não dão o devido valor a isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu cresci, era pecado ir para o cinema. A igreja dizia, quem for para o cinema é eliminado e disciplinado. Ok? Eu cresci a minha juventude toda sem entender porque o cinema era pecado. Porque uma pessoa dizia assim, não, mas é por causa do filme. Outro dizia, é por causa do tamanho da tela. O outro dizia assim, aí veio o advento do videocassete e eu assisti em casa o filme tudinho que eu não ia ver no cinema. Certo? E os jovens também. Aí, outro dizia, mas vai para a roda dos escarnecedores. Mas quando pega o ônibus para ir para o trabalho, o metrô em São Paulo, também está na roda dos escarnecedores.
Bem, eu vou contar uma